Boa tarde, gente. Boa tarde, professor. Então, gente, eu preparei essa aula, né? Fui tripulante de primeira viagem. Confesso que nunca tinha mexido com esse tipo de software, mas o LaTeX foi um grande desafio também, mas eu consegui concluir os slides. E eu preparei essa aulinha aqui. É uma aula que tem mais finalidade avaliativa do que uma aula bem dada mesmo, né? Então eu optei por escolher o tema de conservação do momento angular. Fiquei em dúvida, né, entre as teorias de conservação da física, entre momento angular, momento linear ou conservação da energia. Mas a conservação do momento angular acaba que englobando essas outras conservações, se a gente for discutir com afinco. Então, para iniciar, esse é o meu tema, né? Conservação do momento angular. E eu preparei, primeiramente, uma breve revisão sobre os conteúdos que estão com pré-requisito, que é torque e momento angular, definições de torque e momento angular. Então, a gente sabe que o torque é uma grandeza que, analogamente, desempenha o papel da força quando se refere à dinâmica de rotações, né? O torque é representado pelo produto vetorial do raio pela força. Chama a atenção que essa primeira equação está em notação vetorial, né? É um produto vetorial entre vetores. E que ela pode ser representada em forma de módulo logo nesta equação abaixo, né? Por tratar-se de um produto vetorial, a equação pode ser retratada em módulo pela seguinte relação. A gente sabe que o módulo do produto vetorial pode ser retratado dessa forma: produto de RF seno do ângulo. De acordo com a definição de módulo de produto vetorial, a gente sabe que a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial é a área formada pelo paralelogramo formado pelas magnitudes de R, F, e somente a componente da força, a componente perpendicular, que é F seno. E vale frisar também que o torque é um módulo que possui o vetor com a mesma magnitude desta área do paralelogramo, né? Quando a gente trata em relação a uma interpretação geométrica do produto vetorial e de seu módulo. Então, próximo assunto, momento angular, ainda no tópico de revisão. O momento angular é uma aplicação da mesma propriedade vetorial que a gente viu acima, que é o produto vetorial entre dois vetores, é a grandeza correlativa ao momento linear, que é dado por momento angular, produto vetorial entre R e P. P sendo o momento linear da partícula considerada girante em relação a um eixo central, que por conseguinte a magnitude é representada pela equação L mv r seno de θ. L, porque mv? mv é a magnitude de P, que é o momento linear, produto da massa pela velocidade. Seno do ângulo entre R e P, seno do ângulo. É análogo ao torque, né? A mesma aplicação da propriedade geométrica do módulo do produto vetorial.
Então eu separei duas imagenzinhas aqui, ilustrações, que representa um R3 improvisado aqui, né? Essas orientações, elas podem ser obtidas através da regra da mão direita, que é uma regrinha bem versátil, usada para física e para cálculo vetorial também. A gente pode observar aqui, se a gente projetar R formando esse ângulo θ aqui com F, projeta esse Rzinho aqui na frente, e este símbolozinho aqui significa que o vetor torque está entrando neste plano, levando os dedos da mão direita do sentido de R para F. A gente pode observar a orientação do vetor torque entrando neste plano, né? Então, a próxima ilustração aqui, representação vetorial do vetor momento angular, de modo análogo também ao torque, né, por tratar-se da mesma propriedade vetorial, projetando R aqui logo à frente, perpendicularmente ao vetor V. Nota-se que L sai do plano com auxílio da regra da mão direita também. A gente pode visualizar as orientações desses três vetores. Então, aqui ainda na revisão sobre os conteúdos que são pré-requisitos, sabe-se que, como ilustrado acima, o momento angular L de uma partícula em relação ao eixo de rotação é a mesma equação acima lá, né? Tomando a variação de L em relação ao tempo. Isso aqui, esse tomando a variação de L em relação ao tempo, foi proposital para a gente ver, para a gente ter uma percepção do que acontece quando a gente correlaciona as grandezas torque e momento angular. E brevemente eu vou discutir um pouquinho da analogia de torque e força, né? Força para translação e torque para as rotações. Então aqui a gente pode toma L variando no tempo, né? Derivada de L em relação ao tempo, notação de derivada aqui. Aí a gente tem a derivada de um produto vetorial. Porém, a gente sabe que o R em que a determinada partícula girante rotaciona, né, em relação ao eixo, é um R considerado constante. Então, a gente toma a derivada somente do momento linear P e a partir diante da segunda lei de Newton, a gente sabe que a derivada de P em relação a T, dP dt, é nada mais nada menos do que a força aplicada nesta partícula. E, por definição, a gente sabe que a definição de torque é R vetorial F, produto vetorial entre o raio e a força aplicada na partícula, é nada mais nada menos do que o torque. Então, consequentemente, a gente sabe que o torque pode ser retratado pela variação do momento angular em relação à variação do tempo, ou seja, a derivada do momento angular em relação ao tempo. Esta é uma equação análoga e também pode ser nomeada como a segunda lei de Newton para os corpos girantes, para dinâmicas de rotação. Analogamente, né, a segunda lei de Newton para os corpos que somente transladam, a variação do momento linear em relação ao tempo. São equações, então, análogas, né? Então, ao próximo tópico. Aqui eu pretendo introduzir uma pequena introdução
ao tema da aula, né, que é a conservação do momento angular, e uma breve correlação entre isotropia espacial, que é uma teoria que gera, né, por consequência, a conservação do momento angular. Suponhando agora especificamente um sistema considerado invariante por rotações espaciais, por rotações infinitesimais, né, para que atenda à demanda, para que se totalize um sistema considerado invariante por rotações espaciais. Ou seja, nada se altera quando o mesmo é submetido a um giro em torno do eixo. Sabe-se que um deslocamento ΔSi de uma partícula na posição RI para uma rotação infinitesimal Δθ pode ser representado por esse produto vetorial. Esta equação ela é um pré-requisito desta aula, né? É uma equação que se trata de um produto vetorial que pode representar um deslocamento ΔS, que é, consequentemente, notado aos referenciais girantes, a dinâmica de corpos rígidos. E como é um produto vetorial, segue-se o mesmo esquema, né? As definições acima, de início lá, torque e momento angular. Este vetor ΔSi é um vetor perpendicular à área formada por esses outros dois aqui, né? Pela propriedade vetorial do produto vetorial entre dois vetores. Então, a gente está considerando um sistema de partículas em um referencial girante, em que a gente altera levemente o ângulo de rotação desse sistema e que, consequentemente, a conservação da energia pode ser aplicada a este movimento, uma vez que o ΔS gerado é um ΔS infinitesimal, né? Aqui retratando a variação da energia potencial deste sistema. Então, a variação da energia potencial ela não se altera, ela é zero. Por que que a variação da energia potencial é zero? Porque não se altera consideravelmente o raio que eu trato o referencial dessas partículas e que o deslocamento dessas partículas é perpendicular à força exercida sobre elas, neste caso. Como ele é perpendicular, a gente sabe que a variação da energia potencial pode ser representada como menos o trabalho, ou o trabalho como menos a variação da energia potencial, que é isso aqui que vai aparecer logo aqui brevemente para a gente discutir. Então, variando a energia potencial deste sistema, eu tenho que a variação da energia potencial nesta equação, e que a variação é nada mais nada menos que a energia potencial final menos a inicial. Esta equação está sendo retratada vetorialmente, a gente pode perceber aqui. E o U, então a gente tem a energia potencial final, que é o de R1 mais ΔS1, ou seja, somando-se os deslocamentos inicial e final aqui, até Rn mais ΔSN, né? Aqui o primeiro até a último, menos a energia potencial inicial, que da posição inicial R1 a Rn. Então, a gente sabe que dos tópicos de conservação da energia que a física nos retrata, como o sistema
como o sistema não varia energia potencial, ela pode ser retratada como menos o trabalho, que pode ser representado pela força aplicada ao deslocamento ΔSI. Reparem que aqui se aparece um produto escalar, né? Pela definição de trabalho, produto escalar entre a força e o deslocamento, SI. Mas visto da equação 7, o deslocamento ΔSI pode ser representado pelo produto vetorial de Δθ por RI. Logo aqui abaixo ele está sendo retratado, né? Então, este termo é igual a este termo. E a somatória aqui está representando, né, todas as partículas tomadas. Somatório de todas as forças. Escalar ds. Então, a variação da energia potencial menos o trabalho todo, esta equação toda, é igual a zero. É igual a zero porque o trabalho exercido perpendicularmente aqui neste caso tem que ser zero, uma vez que o trabalho é representado pelo produto escalar de f ds cosseno do ângulo. O produto vetorial se trata de um seno do ângulo. E a gente sabe que o seno de 0 e π é zero, e o cosseno de um ângulo perpendicular, né, ou seja, de 90 graus, um ângulo reto, é zero. Então, prosseguindo, aplicação, aqui agora a gente vai aplicar uma permutação conveniente, né? A gente pode perceber que isso aqui, geometricamente, se trata de um produto misto entre vetores, um produto vetorial, escalar F1, produto vetorial entre Δθ R1, escalar F1. Então, a gente aplica aqui uma permutação conveniente para a gente chegar na equação desejada, né? Reparem que eu troquei os lugares de Δθ, R1 e F. Ou seja, eu permutei 2, 1, 2 e 3. Permutei esses vetores 3 vezes. Por isso, o sinal foi mantido. Essa é uma propriedade que pode ser verificada, é uma propriedade de produto misto da geometria analítica e cálculo vetorial que pode ser verificada facilmente. Então, como eu permutei os 3 vetores, eu mantenho o sinal. Se eu tivesse permutado apenas 2 vezes, eu trocaria o sinal. Permutado uma, manteria também. Então, por conseguinte, olha só o que a gente obteve aqui. Menos Δθ escalar somatório de 1 do produto vetorial de R e Fi A mais o produto vetorial de R e Fi é nada mais nada menos do que o torque. E eu já estou somando aqui de IAN, né? Então, representa o torque resultante sobre o sistema dessas partículas, ou o torque externo. Logo, menos Δθ, o torque, né? Torque aqui representando todo este termo aqui que eu fiz questão de colocar entre parênteses, é igual a zero por consequência da conservação da energia. Especificando aqui onde o somatório dos torques externos resultantes sobre o sistema girante, e para que 9 ocorra, qualquer Δθ é válido, uma vez que, voltando aqui acima rapidinho, né, para que 9 ocorra, então, né, a variação da energia potencial seja menos o trabalho
sobre as partículas. Qualquer delta θ é válido. Por que qualquer delta θ é válido? Uma vez que isso aqui é igual a zero, não me importa a variação de delta θ, né? É um produto igual a zero isso aqui, ou seja, simplificando esta equação por menos delta θ, a gente obtém o torque igual a zero. Desta relação aqui, a gente consegue também algumas equações importantes para a dinâmica de rotações, né? A variação da energia potencial é menos o trabalho, ou o trabalho é menos a variação da energia potencial, a gente pode perceber também que a energia potencial equivale a menos por causa da relação entre trabalho e energia potencial, menos o deslocamento angular vezes o torque, né? Isso foi só uma revisãozinha básica, né, que eu considero um pouco importante, que logo ao fim desta apresentação eu separei várias equações que podem ser retratadas analogamente para a dinâmica quando a gente considera somente translações ou rotações e rotações. Prosseguindo então, a gente sabe então das equações acima que o torque pode ser representado pela variação do momento angular em relação ao tempo, né? E que desta relação acima aqui, por último, o torque é zero. Então, quando o torque é zero, né, sobre um sistema, o momento angular se conserva. Isso é facilmente observado, né? Quando isso é zero, ΔT multiplica zero, e o dl pode ser facilmente representado pelo momento angular final menos o inicial, e este momento angular se conserva. O momento angular final é igual ao momento angular inicial. Eu considero esse o clímax, né, desta apresentação, uma vez que esta equaçãozinha aqui, pequenininha, de conservação, ela representa e totaliza todo o meu tema, que é sobre conservação do momento angular. Eu coloquei, se eu não me engano, acho que foi uma ou duas aplicações, né? Exemplos. A gente pode facilmente correlacionar aqui e até ilustradamente as grandezas torque, momento angular, momento linear, com um determinado planeta X aqui, que dista do Sol. E aqui, para este esquema, a gente tem um determinado planeta X aqui, um planeta X que é atraído pelo Sol, né, por uma força gravitacional que é paralela ao raio, paralela ao raio. Não é à toa que a força gravitacional é um tipo de força central e conservativa. E a velocidade linear deste planeta determinado aqui, que eu apelidei-o de planeta X, tem uma velocidade linear v. E este planeta está em órbita devido à força gravitacional que o Sol exerce sobre ele. Então, a gente pode perceber que este planeta, ao orbitar, algumas variáveis se tornam evidentes aqui, né? As variáveis F, V, R. Então, a gente pode correlacioná-las a partir da conservação do momento angular. No movimento sob a ação de forças centrais, que eu havia mencionado, L se conserva.
como a força gravitacional é uma força central, vê-se que, pela segunda lei de Kepler, é um caso particular da lei da conservação do momento angular, uma vez que o momento angular nesta posição se conserva com o momento angular desta posição, a posição mais distante da posição mais próxima. Então, a gente tem que o momento angular na posição mais afastada, né, que é a posição do afélio, né, velocidade no periélio e no afélio. A posição que dista, que tem uma distância maior em relação ao Sol, é a posição do afélio. E a posição mais próxima, a posição ao periélio. Então, a gente pode observar que o momento angular do periélio se conserva em relação ao momento angular do afélio. Percebe-se que o momento angular do afélio pode ser retratado de forma a massa do planeta X, o raio do afélio e a velocidade no afélio. Como os momentos angulares se conservam, eu posso igualar o momento do afélio com o momento do periélio, e o momento do periélio pode ser retratado como a massa do planeta X, que não varia, o raio no periélio e a velocidade do periélio. Isolando aqui, então, de uma maneira conveniente, né, a se chegar na segunda lei de Kepler, pode-se observar que a velocidade do periélio está para a velocidade do afélio, assim como o raio do afélio está para o raio do periélio, né? Esta é uma equação bastante usada na mecânica celeste, né, quando se trata de sistemas isolados, como aqui no caso pode ser um sistema de um planeta Sol ou de um determinado sistema solar, né, que é onde planetas orbitam um astro que possui uma grande massa, como as estrelas, no caso específico o Sol, aqui retratado. Então, eu coloquei uma pequena observação aqui embaixo, né? A velocidade é máxima no periélio e mínima no afélio. Por quê? Vamos ver por quê. Vamos tentar compreender por que a velocidade é máxima no periélio e mínima no afélio. Vejamos só aqui. Velocidade máxima no periélio. Poxa, a primeira observação aqui já se torna meio que evidente. O planeta X possui uma distância menor em relação ao Sol quando se trata ao referencial periélio aqui, né? Uma vez que a força gravitacional aqui é bem maior em relação ao Sol, por consequência de um raio menor, né? A gente sabe que a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado do raio da distância. Então, eu possuo uma velocidade maior quando se trata o referencial periélio aqui, que possui um raio menor. A velocidade é mínima no afélio. Sim, a velocidade é mínima no afélio, uma vez que o raio dista maior aqui, né? Uma distância maior, ou seja, uma distância maior ao quadrado, a força gravitacional cai. É válido aqui a gente fazer algumas observações de por que a energia mecânica se conserva e o momento angular também se conserva. As energias que a gente pode observar deste planeta X em órbita aqui é a energia cinética de rotação. Este planeta está orbitando aqui, né, de forma elíptica, que pode ser considerada circularmente, desde que se tenha uma excentricidade desta elipse aqui que coopere, né, para que cada vez mais esta elipse seja
comum a uma circunferência. A gente pode considerá-la, então, uma circunferência para determinados casos, né? Para este caso aqui, eu acho que não é tão necessário, né? Uma vez que esse raio aqui é muito importante para que se tenha a conservação do momento angular. Mas enfim, a gente pode correlacionar aqui então as energias cinéticas de rotação e a energia potencial gravitacional, né? Uma vez que a energia potencial gravitacional para este caso aqui seja menor, né? Proporcional à força gravitacional. Se a força gravitacional que age sobre este planeta aqui é menor, uma vez que este raio é maior do que este raio, a energia potencial aqui também é menor, porque, consequentemente, a energia potencial gravitacional é inversamente proporcional ao raio. Sendo assim, quando eu obtenho a energia potencial gravitacional menor, consequentemente, eu preciso que haja uma proporção entre a energia potencial gravitacional e a energia cinética de rotação. A energia cinética de rotação pode ser obtida facilmente pelo produto do momento de inércia deste planeta, que neste sistema é considerado como um momento de inércia de uma partícula girante, né? mr², a massa, por r, multiplicada pelo r². Então, a energia cinética rotacional pode ser obtida pelo produto do momento de inércia pela velocidade angular ao quadrado sobre 2. Repare que o momento de inércia em relação a este raio é maior. O momento de inércia é diretamente proporcional ao quadrado do raio. Quando o momento de inércia aumenta, a energia cinética de rotação aumenta. Então, a energia cinética de rotação é a máxima quando a energia potencial gravitacional é a mínima, devido ao tamanho do raio aqui, né, que correlaciona com a equação que nos determina a energia potencial gravitacional. E para este caso, vice-versa, né? É um caso inverso a este caso. Uma vez que você obtém um raio menor, a energia potencial gravitacional é maior, diretamente proporcional à força gravitacional, certo? E por que a energia cinética de rotação, para este caso aqui, para o caso do periélio, ela sofre alteração e, consequentemente, ela é menor do que a energia potencial, uma vez que esse raio é menor e o momento de inércia é diretamente proporcional ao quadrado do raio, a massa não se altera, né? Para este caso aqui, a massa continua constante. A massa deste planeta em órbita aqui, para esse sentido anti-horário. A massa continua constante, porém, o momento de inércia é evidentemente alterado, uma vez que o raio se altera, o momento de inércia aqui, então, ele é menor para este esquema aqui. O momento de inércia do periélio é menor do que o momento de inércia do afélio. Para se, como diria o professor Rodrigo nas aulas dele, para que as constantes se ajeitem. Para a gente encerrar, então, totalizar o nosso assunto, eu separei uma tabela de analogias que se trata das equações aplicadas ao movimento de rotação em torno de um eixo fixo e as equações que podem ser aplicadas ao movimento de translações. Separei para a gente fazer uma discussão análoga aqui, né? Vamos ao primeiro tópico, então. A energia cinética. A energia cinética para a rotação em torno de um eixo fixo, que a gente acabou de tratar dela ali, né, logo acima. A energia cinética, então, ela pode ser retratada para a dinâmica de rotações como meio do
momento de inércia, vezes a frequência angular ou velocidade angular ao quadrado. E a energia cinética, né, que certamente é uma das equações mais bem conhecidas da física para o movimento de translação, 1 meio de mv quadrado. A gente pode obter essa relação para energia cinética para dinâmica de corpos rígidos, né, dinâmica rotacional, facilmente, a partir desta equação. A gente pode chegar nessa aqui facilmente, uma vez que o momento de inércia pode ser dado como mr ao quadrado, fixando aqui, frisando que o momento de inércia para uma partícula, né? O momento de inércia de uma partícula é mr ao quadrado. Há toda uma dependência geométrica desse corpo girante em relação ao eixo também, que pode ser variável, né? Frisando então que é o momento de inércia para uma partícula. Pode ser representado como produto de mr quadrado, né? Fazendo as devidas substituições, né? M, se I é igual a mr ao quadrado, então M é igual a I sobre R ao quadrado. E a velocidade ao quadrado, a gente sabe que a velocidade linear pode ser obtida pelo produto da velocidade angular pelo raio. Jogando todos os dados, então, que a gente pode abster dessa equação aqui para esta equação, a gente pode chegar nisso aqui facilmente. Os raios vão se cancelar, né? Os raios da velocidade linear o raio da velocidade linear e o raio do momento de inércia se cancela. E isso aqui se conserva, né? Meio do momento de inércia pela velocidade angular ao quadrado. O equilíbrio. O equilíbrio pode ser obtido para dinâmica de rotação a partir do somatório dos torques internos. Se o somatório desses torques for em zero, o sistema está em equilíbrio. E foi justamente isso que a gente chegou em um dos tópicos vistos, né, nesta apresentação. E o somatório das forças igual a zero, né? Essa é a primeira lei de Newton para translações. Essa pode ser também nomeada como primeira lei de Newton para as rotações. Segunda lei de Newton para a rotação, somatório dos torques pode ser representado quando não há equilíbrio. O torque pode ser dado como o produto do momento de inércia pela aceleração angular. E para o movimento de translação, o somatório das forças pode ser representado como MA, lembrando que esta equação e esta equação pode ser também tratada como estas equações, né? Que a gente usou esta equação em específico aqui para se chegar nesta equação. Para a segunda lei de Newton, para as rotações em torno de um eixo fixo, né? Estas são somente uma forma diferente desta forma acima aqui, né? Se tratam da mesma equação, porém com variáveis distintas. O momento, né? O momento de inércia pode ser dado. Primeiro eu vou tratar esse aqui, né? Para que se haja uma analogia. O momento, a gente sabe que o momento linear pode ser representado pelo produto da massa pela velocidade, né? mv, para o movimento de translação. Analogamente, o momento angular também pode ser obtido pelo produto do momento de inércia, né? Que analogamente faz jus à massa, e a velocidade angular, né? Produto do momento de inércia pela velocidade angular pode se resultar, consequentemente, ao momento angular. Quase finalizando, então, né? Quando ocorre conservação dos momentos, a conservação do momento angular ocorre quando o torque
é zero. A partir de outra interpretação, a gente pode observar que o torque, as determinadas situações em que o torque é zero, para as forças centrais. Por quê que o torque é zero quando há uma ação de força central? A gente pode perceber que o torque é representado pelo produto vetorial, né? Voltando lá em cima, rapidamente. Representação do torque. O torque pode ser representado pelo produto vetorial de RF. Quando o produto vetorial entre dois vetores é zero. Para vetores múltiplos, vetores que estão denominados em uma mesma direção, uma vez que o módulo do produto vetorial pode ser obtido pelo produto entre eles vezes o seno do ângulo, né? A gente pode frisar que o seno para ângulos aqui, no caso, vetores paralelos possuem um ângulo de zero para determinadas situações, ou π. A gente pode reforçar que o seno de zero e o seno de π é zero, por isso que 0 vezes esta constante é zero. Então, o torque é zero quando o produto vetorial se trata de dois vetores paralelos ou múltiplos, como é tratado pela geometria analítica e cálculo vetorial. Finalizando aqui, então, essas equações, o momento angular se conserva, né? Para forças centrais, em que o torque é zero, assim como o momento linear se conserva quando eu possuo o equilíbrio de translação, quando o somatório das forças é zero. Então, analogamente, a força que é zero para que se haja conservação de momento, né? O somatório das forças resultantes sobre o corpo em questão, sobre a partícula em questão, como preferirem, como desejarem, é zero para que se haja conservação de momento linear. Analogamente, o somatório dos torques externos sobre o corpo ou sobre a partícula é zero para que se haja conservação de momento angular. E a potência pode ser retratada, né? Partindo aqui desta equação aqui, primeiramente. A potência para o movimento de translação, né? Quando há dissipação de energia, né? Pode ser representada pelo produto da força vezes a velocidade, uma vez que essa velocidade é constante. Analogamente, a potência para a rotação, para a dinâmica de rotação, pode ser representado pelo produto do torque e a velocidade angular, né? O torque fazendo jus à força e a velocidade angular fazendo jus à velocidade linear. Concluindo, então, finalizando, né, esta apresentação, que, se eu não me engano, não se passaram os devidos 50 minutos, né? Mas eu já vou me desculpando aí ao professor, porque eu reforço aqui que eu sou tripulante de primeira viagem mesmo. Nunca tive que lidar com esse modelo de apresentação e muito menos a manusear o LaTeX, né, de uma forma assim efetiva. Mas eu creio que a apresentação por si, os slides ficaram até assim uma cara boa, né? Que eu segui o determinado template lá, achei ele legal e fui adaptando como o professor sugeriu. Enfim, as referências aqui, né? Como eu sempre fui aluno de professores que prezavam e prezam pelo Moisés, eu sempre faço questão de pôr o Moisés como a primeira referência, né? Em relação ao Fabiano, em relação ao professor Rodrigo, e agora o professor Orley, que usa o Moisés como livro principal, né?
eles usaram outros livros também. O professor Rodrigo nem tanto. O professor Rodrigo prezava pelo Moisés. Já o professor Fabiano tinha uma gama de livros, né, que ele tirava bastante conteúdo. O Alaor Chaves, Física Básica, volume 1. Tirei algumas ideias do Alaor também, por ele ser um livro mais didático do que o Moisés. Isso é uma percepção minha, né? Não sei se o resto concorda. E por último, o Halliday, né? Fundamentos de Física, volume 1. Confesso que tirei ideia de todos, tirei algumas coisas da internet, aquelas imagens, né? Fiz questão de colocar fonte e tal. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Quem for assistir, espero que o professor Rodrigo, em específico, tenha gostado. Uma boa tarde a todos. Um tchau. E é isso.